Bom dia, senhoras e senhores que tem esse canal. Hoje é terça-feira, 12 de julho de 2022 e com exclusividade para os assinantes, o lobista arrependido da Uber. O nome dele, Mark McGann. No final das contas, o coisa ruim deu a volta nele e ele teve que enfrentar um tratamento médico. Veja bem aqui a capa do The Guardian que saiu ontem, né? Porque a denúncia foi feita diretamente aos jornalistas do The Guardian. Veja bem, aqui a capa, o rosto desse canalha, desse cidadão arrependido, o denunciante da Uber. Estou expondo um sistema que vendia uma mentira às pessoas. Gostaria de dizer que lá em quando da aprovação, né, da Lei 3.640, que foi o PL 5587, eu já estava aqui com o canal aberto e o engenheiro de trânsito, um advogado aqui, e o senhor Francisco Baeta escreveram aqui esse livro, publicaram esse livro, Táxi versus Uber, né? Aqui a engenharia de trânsito foi convidada a dar um parecer sobre o assunto e os problemas que estamos enfrentando hoje foram previstos aqui no livro Táxi versus Uber, aqui cujo coautor, o engenheiro de trânsito Nelson Prata, fez aqui narrou aqui, né, as possíveis consequências, é o que estamos vendo aí hoje. Então eu estava falando aqui lá do PL 5587, audiências públicas, né? Se nós tivéssemos sido ouvidos nessas audiências públicas, provavelmente poderíamos ter dado a nossa contribuição. E aí deu no que deu, virou a baderna que virou, mas eu tenho aí posta uma pré-candidatura onde o meu grupo aqui, nós temos a solução para o problema a partir da engenharia de trânsito. A matéria é muito extensa e o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Veja bem, exclusivo, Mark McGann diz que decidiu falar sobre a empresa Uber, né, para corrigir alguns erros fundamentais. Essa matéria saiu ontem, em janeiro de 2022. O ex-principal lobista da Uber viajou para Genebra e se encontrou com repórteres do The Guardian. Então foi em janeiro agora desse ano, quando ele resolveu abrir o bico, porque ele não estava tendo paz, porque o capeta não estava deixando ele dormir. Ele estava com peso na consciência. O lobista de carreira da Uber se apresentou para se identificar como a fonte que vazou mais de 124 mil arquivos da empresa para o The Guardian, motivado pelo remorso. Nascido na Irlanda, ele fala vários idiomas e possui um impressionante livro de contatos, a rede de contatos Soul Network, né? Construído ao longo de 2 décadas em lobby e assuntos públicos. Então aqui veja bem os problemas como vão acontecendo, como coisa ruim dá a volta e não deixa, né, a vagabundagem vencer, né, ou ter sucesso. A Uber estava recorrendo de uma decisão aqui judicial, né, e uma decisão administrativa também junto ao Transport for London, de recusar a licença da empresa na capital. Eu trouxe esse assunto aqui, alegando que ela não tinha cumprido o teste de adequação. Então, quando ele viu isso aqui recentemente, né, a empresa lutando para a questão do vínculo empregatício, ele já tinha saído da empresa, ele ficou indignado e aí ele enviou um e-mail para o gabinete do prefeito, explicou que era um ex-executivo da Uber. E aí ele não obteve resposta, porque ele já tinha virado um pária, né? Ele já não fazia mais parte da empresa. Ele disse que se sentiu frustrado quando sua tentativa de denunciar a empresa não teve resposta. Ele diz que a Uber conscientemente desrespeitou as leis em dezenas de países e enganou pessoas sobre os benefícios para os motoristas. E aí depois o arrependimento bateu forte, né?
O homem de 52 anos reconhece que fazia parte da equipe de ponta da Uber na época e não está isento de culpa pela conduta que descreve. Vendemos uma mentira às pessoas. Como você pode ter a consciência limpa se não se levantar e assumir sua contribuição para a forma como as pessoas estão sendo tratadas hoje? Ou seja, os motoristas escravizados aí, esculachados covardemente, e teve a participação desse canalha arrependido aqui. Mesmo naquela época estava me dando conta de que esta era uma empresa desonesta. Sei, entendi. Ele supervisionou as tentativas da Uber de persuadir os governos a mudar os regulamentos de táxi e criar um ambiente de negócios mais favorável em mais de 40 países. No final das contas, né, a Uber vai se lascar no buraco e essa quadrilha da Califórnia não vai a lugar algum. Ele disse que a facilidade com que a Uber penetrou nos mais altos escalões do poder foi intoxicante, mas também profundamente injusto e antidemocrático. Lamento fazer parte de um grupo de pessoas que massageou os fatos, né? Ou seja, mentiu para ganhar a confiança dos motoristas, dos consumidores e das elites políticas. Eu deveria ter mostrado mais bom senso e me esforçado mais para parar a loucura. É meu dever agora falar e ajudar governos e parlamentos a corrigir alguns erros fundamentais. Moralmente, eu não tinha escolha no assunto. A Uber disse: entendemos que Mark tem arrependimentos pessoais sobre seus anos de lealdade inabalável à nossa liderança anterior. Mas ele não está em posição de falar com credibilidade sobre a Uber hoje. Mas eu estou, porque eu estou aqui desde o início denunciando essa quadrilha, esse bando de vagabundos que forma essa milícia da Califórnia. Vocês sempre foram bandidos e nunca deixarão de ser. Não temos e não vamos dar desculpas para comportamentos passados que claramente não estão alinhados em nossos valores atuais, disse um porta-voz da Uber. Mentira, porque agora aí em novembro, né, de 2020, foi aprovada lá a proposta 22, onde foi a maior fraude eleitoral que os Estados Unidos já conheceu. Corromperam Deus e o mundo aí e gastaram uma fortuna para aprovar essa proposta 22 que ferra com os motoristas. Portanto, essa quadrilha continua na criminalidade aqui, com a minha fala aqui, afirmando e me certificando desses fatos todos. Acredita-se que McGahn tenha chegado recentemente a um acordo extrajudicial com a Uber após uma briga legal relacionada à remuneração. Ele acabou aqui fazendo um acordo em 550 mil euros. Veja bem, como um rosto público da Uber na Europa, McGahn suportou o peso do que se tornou uma reação feroz contra a empresa. Ele acusa a Uber de ter o deixado exposto. Por fim, os taxistas já estavam ameaçando ele pela rua fora, porque reconheceram ele, identificaram ele como sendo esse lobista aqui mais importante lá na Europa. Em meio a ameaças à sua vida, ele recebeu proteção de guarda-costas. Sua experiência de trabalhar na Uber, diz ele, teve um custo mental e contribuiu para um diagnóstico subsequente de transtorno de estresse pós-traumático. O capeta não dá moleza para o cidadão, não é mesmo? A Uber e seus investidores estavam de olho em grandes retornos
se a empresa de tecnologia tivesse sucesso em sua missão de desregulamentar mercados, monopolizar cidades, transformar sistema de trânsito e um dia até substituir motoristas por veículos autônomos. Ou seja, no final eles queriam dar uma rasteira nos motoristas, tema que eu já trouxe aqui, já tratei em vídeos anteriores. A abordagem da empresa nesses lugares era essencialmente quebrar a lei, mostrar o quão incrível era o serviço da Uber e depois mudar essa própria lei. Meu trabalho era passar por cima das autoridades da cidade, construir relações com o mais alto nível do governo e negociar. Um porta-voz de Travis Kalanick disse que seria falso sugerir que ele orientou conduta ilegal ou imprópria. Mark se descreve como tendo estado bêbado na Uber. Mark McGann insiste que os motoristas da empresa eram vistos como peões que poderiam ser usados para pressionar os governos. Sempre fizeram isso, né? Tanto os motoristas quanto os clientes. E se isso significava motoristas da Uber em greve, motoristas fazendo uma demonstração nas ruas, motoristas bloqueando Barcelona, bloqueando Berlim, Paris, então esse era o caminho a seguir, disse ele. De certa forma, foi considerado benéfico armar os motoristas da Uber dessa maneira. Olhando para trás, Mark McGann disse: estou enojado e envergonhado por ter participado da banalização de tal violência. Durante um protesto em Bruxelas, para finalizar o vídeo que já está dando 12 minutos, os motoristas de táxi colocaram cartazes de procurado nas laterais de seus carros. Eles exibiam fotos de Mark McGann e 2 outros executivos da Uber. A legenda dizia: criminosos internacionais. Durma-se com uma barulhada dessas, e é para isso que eu tenho aí posta uma pré-candidatura a deputado estadual para poder fechar o caixão da Uber e desses aplicativos malditos invasores corsários e mandá-los de volta para o quinto dos infernos. Se você gostou desse vídeo e dessa análise, deixe seu like, podendo por gentileza clique em inscrever e inscreva-se nesse canal e tenha um bom resto de terça-feira. Muito obrigado.